Olá, o programa Discutindo Engenharia para a Comunidade dá continuidade a uma série de entrevistas aos candidatos à Prefeitura de Macapá. Antes de começar com nossa entrevista, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam vê-lo. Hoje entrevistaremos ao candidato Marcos Roberto Marques da Silva. Candidato, boa tarde. Boa tarde, John. Boa tarde, doutora Badini. E boa tarde a todos que nos ouvem, todos que nos assistem através das redes sociais. E é uma satisfação estar conversando com o povo da minha cidade de Macapá, aqui através dessa entrevista. Obrigado, candidato, por sua presença. Divide a bancada comigo a professora Cristina Badini, professora do curso de Engenharia Civil da Unifap. Boa tarde, professora. Boa tarde, John. Boa tarde, professor Marcos. É um prazer tê-lo conosco. Eu espero que essa entrevista com os tópicos da engenharia seja bastante esclarecedora. Seja bem-vindo. Obrigado, professora. Bom, eu começo fazendo a primeira de 8 perguntas que serão comuns a todos os candidatos a prefeito de Macapá. O que o candidato irá fazer a respeito do plano diretor vigente? Primeiramente, nós precisamos revisar esse plano diretor, construir um novo plano diretor de Macapá. Eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura em 1990, no plano diretor. Na época, a gente foi contratado, eu trabalhei como desenhista na construção do plano diretor, naquela época, em 1990. E hoje a gente vê a necessidade da construção de um novo plano diretor para Macapá, e nós queremos e vamos fazer isso junto com as academias, junto com os nossos técnicos da Universidade Federal, da Universidade Estadual, do Instituto Federal e junto com os técnicos da prefeitura. A Macapá cresceu muito nos últimos anos e o plano diretor que ainda está vigente já precisa de transformações em razão do crescimento populacional, do aumento da cidade. Agora nós temos, por exemplo, os conjuntos habitacionais construídos na época do governo do Partido dos Trabalhadores, através do programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos a ampliação dos residenciais, dos condomínios ao longo daqui da rodovia JK e da Duca Serra, e agora aqui também na BR, que liga Macapá ao Oiapoque. Então, a ampliação, essa nova modalidade, é preciso adequar à nova realidade de Macapá. Então, existe essa necessidade e nós vamos, juntos com as academias, construir um novo plano diretor de Macapá que atenda essa nova demanda agora, em relação à habitação, em relação ao transporte, enfim, a urbanização da nossa querida Macapá. Então, está dentro do nosso plano, a nossa proposta é a construção de um novo plano diretor. Lógico, tendo como base os que nos antecederam, mas existe essa necessidade e nós vamos construir um novo plano diretor para Macapá. Obrigado, candidato. Professora Badini, sua pergunta, por favor. Candidato, o plano de saneamento básico de Macapá está desatualizado. Quando o senhor for eleito, como pretende alcançar a universalização dos serviços de saneamento? Como o candidato vê a privatização da CAESA? Em relação à privatização, eu vejo como um grande retrocesso para nós. A privatização do saneamento básico é tirar o direito ainda daqueles que não têm, mas que poderiam ter através de um saneamento básico assumido pelo poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, mas é a possibilidade que a população de baixa renda tem de ser contemplada com saneamento básico. O saneamento básico no nosso município de Macapá é muito precário, é quase que inexistente. Nós precisamos ampliar. O orçamento da prefeitura não suporta investimento nessa área. Tem que ser buscado junto ao governo federal
que é o ente que tem o maior orçamento e que pode investir. Mas, com certeza absoluta, a privatização não resolverá esse problema. No máximo, o que a privatização poderá trazer é para o pessoal que tem renda alta, que poderá pagar por conta disso. Esse é um serviço que tem que ser público para poder atender a necessidade da população. A população de baixa renda não será contemplada com a privatização. Por quê? Quem for investir, só vai investir se houver lucro, né? Por exemplo, lá no Bailique, lá no Pacuí, lá na Pedreira, vai chegar o saneamento básico? Aqui em Macapá é difícil de chegar nos bairros mais distantes, imagine nos nossos distritos, que são mais distantes aqui do centro do município de Macapá. Então, para que as pessoas possam ser atendidas, tem que ser através do serviço público, e o governo federal precisa investir nisso. A privatização será um grande retrocesso se isso acontecer em relação ao saneamento básico. E nós vamos lutar, como sempre lutamos, para que seja um serviço público. Obrigado, candidato. Candidato, quais são as alternativas que sua administração pretende utilizar para reciclar os resíduos sólidos gerados na cidade? Nós precisamos trabalhar em relação a resíduos sólidos em vários eixos. Um é com investimento, o investimento do município em relação a separar os resíduos, trabalhar, fomentar, investir com as cooperativas, com um empreendedor que possam ter lucro a partir da reciclagem desse material e trabalhar a parte educativa. Uma coisa que é fundamental é a educação nesse sentido. Educar as pessoas da necessidade que nós temos de viver num ambiente melhor. E isso vai vir desde das creches, da pré-escola, do ensino fundamental, trabalhar programas educativos através das mídias, das redes sociais e buscar a conscientização das pessoas. Isso é fundamental. As pessoas se conscientizarem que cada um tem a sua contribuição para que nós possamos viver num ambiente melhor, num ambiente mais saudável. E, então, para que nós possamos tratar desse resíduo sólido, nós vamos trabalhar a parte educativa e vamos trabalhar junto às cooperativas, aos catadores, para que nós possamos separar todo esse lixo, esses resíduos, para que nós possamos buscar fazer a reciclagem, e daí, inclusive, muitas pessoas auferir renda. Certo, candidato. Professora Vadini, sua pergunta. Candidato, segundo o IBGE, Macapá tem um déficit habitacional de mais de 30 mil moradias. Quais são suas propostas para fazer valer a função social da propriedade e tentar zerar o déficit habitacional? Vadini, quando nós governamos o Brasil, Partido dos Trabalhadores, nós fizemos um investimento em habitação nunca antes feito nesse país. Nós temos aqui Macapá, Conjunto Macapaba, Mestre Oscar, Mucajá, São José, Açucena. Está sendo concluído agora o Miracema, que fica aqui na norte, próximo da Norte-Sul. Então, isso foi investimento em unidades habitacionais para a população que mais precisa. Fora esse investimento do governo federal, do governo do Partido dos Trabalhadores, nós, nos últimos anos, nós não tivemos mais investimento em habitação no município de Macapá. O que teve, como eu coloquei ainda há pouco, a construção de condomínios. Isso tem ampliado. A construção de prédios, de apartamentos, aqui na capital também. Isso tem ampliado o número de moradias. Mas não atende a maioria da população. Essa modalidade de condomínio, de prédios com apartamentos, atende a classe média alta, mas não a população que precisa, a população que, por exemplo, mora nas áreas de ressacas. E a família mora na área de ressaca e tem filho, e daqui a pouco o filho casa e não tem outro espaço para construir. Acaba que ele continua habitando na área de ressaca e tem ampliado o número de pessoas. Tem área de ressaca que já estão consolidadas, mas a gente precisa. E, durante a nossa gestão, nós vamos implementar novos bairros em Macapá.
urbanizados, para que nós possamos garantir lotes para que essas pessoas de baixa renda possam ter espaço para construir as suas habitações, para que saia da casa que está morando com o pai ou que esteja morando alugado. Porque, infelizmente, durante os próximos 2 anos, nós não temos expectativa alguma em relação ao governo federal de investir em habitação popular. Então, o município, dentro das condições, das limitações orçamentárias, nós vamos implementar novos bairros urbanizados e distribuir lotes para a população carente. Obrigado. Candidato, o que fazer com as ocupações em áreas de ressaca e loteamentos irregulares? As nossas áreas de ressacas, como eu coloquei ainda há pouco, existem algumas dessas áreas que já estão... As pessoas moram lá há 30 anos. Então, hoje se torna muito difícil conseguir retirar as pessoas das áreas de ressacas. Nós vamos, como eu coloquei, construir novos bairros para diminuir a população que mora em áreas de ressaca. E essas pessoas que já estão consolidadas morando nessas áreas, nós vamos garantir estrutura para que elas possam viver num ambiente melhor. Iluminação pública, coleta de lixo permanente, as passarelas que sejam construídas em condições, ou seja, levar mais condições de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que já estão consolidadas suas moradias nas áreas de ressacas. E fazer o controle para que não amplie, para que novas áreas não sejam ocupadas, mas o município vai conseguir fazer isso desde que ofereça outras opções para que essas pessoas possam construir suas moradias. Obrigado, candidato. Sua vez, professora. Sua pergunta. Candidato, qual a sua proposta para incentivar o deslocamento a pé e de bicicleta na cidade? Eu tenho colocado, e faz parte do nosso plano de governo, das nossas propostas, que a mobilidade urbana no nosso município nós vamos retomar a construção do plano de mobilidade urbana de Macapá. E a mobilidade urbana de uma maneira democrática, onde todas as pessoas sejam contempladas, todas as pessoas precisam ser atendidas. Não pode, por exemplo, hoje falo em mobilidade aqui, o que tem acontecido ultimamente é a questão do transporte dos veículos, né? Do acesso dos veículos. Mas onde é que está o ciclista? Onde é que está o pedestre? Onde é que está o deficiente? Então, essas pessoas precisam ter uns espaços para que elas possam se locomover. O que não pode acontecer é o que tem acontecido ultimamente, onde o ciclista, o pedestre e o deficiente estão dividindo espaços junto com os veículos automotores nas vias. Então, nós precisamos contemplar. E essa questão de ciclovias, vamos implementar ciclovias, as calçadas acessíveis para os deficientes, isso é bom até para a saúde das pessoas, que as pessoas possam se exercitar. Quem mora ou estuda ou trabalha distante 1 até 2 quilômetros da sua residência pode ir caminhando, desde que tenham condições para que essas pessoas possam caminhar. Condição de calçada, condição de iluminação. As pessoas precisam se apropriar da cidade, se apropriar, ter condições. Tem muita gente que não frequenta as praças hoje, por exemplo, porque corre risco em relação à segurança, à iluminação que é ineficiente. Então, mobilidade urbana, enxergando a todos, com ciclovias, calçadas para pedestre, acesso para os deficientes, uma cidade democrática, onde as pessoas todas consigam se enxergar. Obrigado, candidato. Candidato, quais são suas propostas para melhorar a qualidade do transporte público? Transporte público é um grande calo aqui no nosso município de Macapá. Ultimamente, quem tem determinado o valor da tarifa não é o município, que é quem é competente para isso. Tem uma licitação que até hoje não foi concluída, isso é importante avançar, tem diversos fatores aí que contribuem para que essa licitação não avance. A nossa proposta é conseguir avançar e concluir essa licitação do transporte coletivo em Macapá. Nós
precisamos garantir uma tarifa justa. Nós vamos, eu, professor Marco, prefeito, vou garantir o passe livre estudantil. O nosso principal objetivo como prefeito é diminuir a desigualdade social, mas a gente precisa garantir condições através de políticas públicas que nós possamos diminuir a desigualdade social. Quando o prefeito garante o passe livre estudantil, ele vai estar dando condições para aquele estudante de baixa renda que possa se deslocar até as suas escolas, ou de buscar ir numa biblioteca, enfim, vai ser menos despesa que o pai vai ter para que possa garantir melhores condições para os seus filhos, no caso, com o passe livre estudantil. Tarifa justa, passe livre estudantil, a conclusão dessa licitação e que nós possamos construir abrigos em Macapá, onde o usuário do transporte coletivo possa se abrigar do sol, da chuva, que hoje, infelizmente, ele fica exposto. Eu vou colocar um exemplo. Asfaltaram o asfalto da Leopoldo Machado, ou seja, a Leopoldo Machado era asfaltada, o prefeito resolveu asfaltar de novo. Esse valor que foi asfaltado lá poderia ter construído passarelas nas áreas de ressaca, poderia ser construído os abrigos de ônibus para os nossos usuários, né? Então, são essas as prioridades que nós temos em relação ao transporte público, para garantir um transporte de qualidade para o trabalhador, para o estudante, enfim, e todas as pessoas que se utilizam desse meio de transporte. Obrigado, candidato. Professora Vadini, sua pergunta, por favor. Candidato, que projetos empreendedores de larga escala você propõe para o município de Macapá? E por que projeto você gostaria de ser lembrado daqui a 10 anos? Em relação ao empreendedorismo, Vadini, eu entendo que, como eu disse, o nosso principal objetivo é diminuir a desigualdade social. Nós precisamos deixar de ser a segunda capital com maior índice de desemprego. Nós precisamos garantir agora, por exemplo, vivendo esse período de pandemia, e que o prefeito demorou de tomar outras atitudes, aliás, até contribuiu com aglomerações em relação à campanha política do candidato dele. Voltou a crescer o número de pessoas contaminadas pelo Covid. Nós precisamos garantir oportunidade para que as pessoas possam ter o seu trabalho, a sua renda. Dentro da nossa proposta principal é a implementação do Banco do Povo no município de Macapá. O Banco do Povo para financiar o pequeno empreendedor, aquele que tem uma ideia de empreender e não tem recurso suficiente para iniciar o seu negócio. Então, nós vamos crescer, trabalhar com grande, começando pelos pequenos, para que esses pequenos possam um dia ser grandes. E que a pessoa que tenha um empreendimento pequeno possa ampliar, aí gerar trabalho, gerar mais um emprego lá no bairro dele. Então, a economia vai se desenvolver mais a partir de que as pessoas que hoje têm pouca renda ou não têm renda, a partir de que elas tenham renda, elas vão poder. Foi assim que aconteceu no Brasil. Quando o governo do PT distribuiu renda nesse país, as pessoas puderam melhorar suas condições de vida, comprar uma televisão, comprar uma geladeira, que aí também melhora para o grande empresário, ele vai poder contratar mais pessoas. Então, a distribuição de renda é fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade, do estado e do país. Obrigado, candidato. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. E agora gostaríamos de convidar você a que faça suas considerações finais e despedida. Primeiramente, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar conversando com vocês. Quando surgiu a proposta de fazer o debate aí na Unifap, eu fiquei muito contente. Depois veio que seria limitado a um determinado número de candidatos. E aí eu fiquei descontente. Mas ainda bem que a gente teve a oportunidade de estar conversando. Porque isso é importantíssimo para a democracia. As pessoas, o eleitor, precisa conhecer quem são os candidatos. O eleitor precisa conhecer quais são as propostas dos candidatos. E em relação às propostas, eu tenho visto coisas absurdas propostas por candidatos. Todas as nossas propostas, absolutamente todas, são propostas pé no chão,
possíveis, viáveis e necessárias. Não adianta como ter uma candidata que diz que vai fazer um concurso para contratar 1000 guardas municipais. Imagina só, de que orçamento vai tirar recurso para pagar o salário de 1000 guardas municipais? Seria muito bom se pudesse, mas ainda assim, se pudesse, teria que dividir em outras áreas, não é só a guarda municipal que tem essa necessidade. Então, que as pessoas possam conhecer, possam compreender o que é que representa cada candidatura. Nós sempre estivemos na defesa do direito do trabalhador. Nós sempre estivemos defendendo políticas públicas que atendam à necessidade da população, políticas públicas que venham melhorar as condições de vida da população e principalmente daqueles mais carentes. São esses que dependem mais do serviço público. Então, sempre nós estivemos desse lado. Tem diversas candidaturas que sempre trabalharam tirando o direito do trabalhador. Né? Sempre, sempre. Então, existe uma disputa de classes, da classe trabalhadora contra os patrões que, muitos deles, infelizmente, oprimem o trabalhador. Então, é essa divisão. É isso que eu quero que a população consiga enxergar e ver o que cada candidatura representa. E eu quero aproveitar a oportunidade, como eu disse, agradecer a contribuição que essas entrevistas têm dado para a democracia no nosso estado, no nosso município de Macapá. E pedir para a população, avalie cada candidatura. Veja o que representa cada candidato. E para mudar e fazer diferente, vote professor Marcos, vote 13, vote no PT. Muito obrigado. Obrigado, candidato, mais uma vez por ter participado da entrevista. Professora Baggini, sua despedida, por favor. Eu gostaria de agradecer ao candidato professor Marcos, dizer que foi muito boa a entrevista, convidá-lo, né, porque a nossa ideia é, no segundo turno, também fazer o debate, né, já que a gente vai ter 2 candidatos apenas, e eu também espero que a gente esteja numa situação melhor com relação à pandemia, né? Então, queria agradecer muito, dizer que o candidato que for eleito conte com a Unifap, com os cursos de engenharia civil e todo o departamento, né, de ciências exatas para colaborar com a gestão. Obrigada aí, professor John. Um abraço. Obrigado, professora. Ouvindo o que a Baggini falou, então nós vamos estar aí fazendo o debate no segundo turno, que nós vamos para o segundo turno com o apoio do povo de Macapá. Obrigado, candidato. Bom, nos despedimos agradecendo a nossos apoiadores, ao CREA Amapá, Mutuo Amapá, Sinduscom, Sindicato dos Engenheiros e Clube de Engenharia e Arquitetura do Amapá. Acompanhe esta e outras entrevistas por nosso canal do YouTube, Discutindo Engenharia para a Comunidade, e deixe suas recomendações para nossos próximos programas. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.